Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Lau, sou advogado tributarista empresarial e eu vou fazer uma série de vídeos para falar algumas questões tributárias, empresariais, que dizem respeito ao cenário econômico que nós vivemos hoje, né? Que eu acho que são relevantes e podem ajudar alguém de alguma maneira, tá bom? Então o objetivo desse vídeo hoje é falar um pouquinho sobre o tema 1348 do STF, que é um tema muito importante, muito interessante, quando a gente fala ainda mais do contexto de holdings patrimoniais, de planejamentos tributários. Por que eu falo isso? Porque muitas famílias hoje em dia têm feito a constituição de holdings patrimoniais ou pejotizando seus imóveis, criando uma empresa, por exemplo, para reduzir a carga tributária sobre aluguéis, né? Porém, acaba que o ITBI acaba sendo empecilho para essa estratégia de pejotizar os imóveis para pagar menos no CNPJ. Por quê? Porque para você ter essa receita no CNPJ, você tem que passar o imóvel para o CNPJ. Isso geralmente, né, se dá ali por integralização de capital social, que a princípio estaria imune ao ITBI, de acordo lá com o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º. Ele fala ali que não incide sobre transmissão de bens ou direitos, né, o ITBI, ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social. Então, em princípio, não teria nenhum ITBI nessa operação de integralização. Mas alguns municípios, eu diria que a maioria deles, né, tem o entendimento que você passar o imóvel para o CNPJ e ter direito à imunidade depende de alguns fatores, né? Quais os fatores são esses? Aí tem a exceção ali no próprio inciso 1º que fala: salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente, que é o CNPJ, for a compra e venda desses bens, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, na prática, como é que funciona? Visão do município, tá? O contribuinte foi lá e integralizou o imóvel num CNPJ. Pronto, registrou o imóvel no CNPJ. A partir de 3 anos, se for um CNPJ novo, o município ele vai avaliar se esse CNPJ está exercendo ou não atividade preponderante imobiliária. O que é isso? O que é atividade preponderante? Exercer mais de 50% de receita, receber mais de 50% de receita no CNPJ durante esse período. O município, avaliando que existe sim essa preponderância, ele vai cobrar o ITBI. Por quê? Porque ele entende, né, a tese do município, no tema 348, que a imunidade do ITBI prevista ali nesse inciso 1º, nessa primeira parte, ela é condicionada à preponderância ou não da atividade imobiliária, tá? Que envolve tanto aluguéis ou compra e venda de imóveis. Qual que é a tese do contribuinte, tá? Contra essa cobrança, e a minha opinião pessoal também? Que essa previsão, que traz a exceção, salvo se exercer atividade imobiliária ou não, ela só se aplica aos seguintes casos: nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de, segue os casos: fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Essa é a tese do contribuinte. Que essa exceção de exercer ou não uma atividade imobiliária só se aplica nas operações societárias que são fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, tá? A primeira parte do inciso 1º, ela não estaria sujeita a essa exceção. Então, a tese do contribuinte é que a integralização, a incorporação de bens em realização de capital social é uma imunidade incondicionada, ou seja, ela não tem que se avaliar se a adquirente, se o CNPJ exerce ou deixou de exercer atividade imobiliária por prazo algum, tá? Essa é a tese do contribuinte, me parece uma tese bem razoável, até porque se a gente analisar o contexto inteiro ali do inciso 1º, a gente vai verificar uma leitura um pouco extensa, assim, até mal escrita, mal formulada, mas fica bem evidente ali que, a partir do momento que você fala assim, ó, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio em relação de capital social, vírgula, é uma sentença. E aí abre uma nova sentença, vírgula, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção, salvo-se, daí vírgula, nesses casos, vírgula. E a grande questão do tema 348 é se, salvo-se nesses casos, se aplica ao inciso 1º completo, a todo o texto, e isso incluiria a incorporação e formação de capital social, e essa é a tese do município,
ou se salvo-se nesses casos, essa exceção só é aplicável a partir da sentença ali, vírgula, nem sobre, daí só o que estaria adiante ali, que é as operações societárias de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, tá? Então é um tema muito relevante e vai impactar diretamente nas famílias, né, nos empresários, proprietários de bens aí que querem ter uma otimização tributária ou mesmo querem passar um bem para o CNPJ e que já tem ou que pretende exercer uma atividade imobiliária. E aí o ITBI, né, acaba sendo um empecilho, uma pedra no sapato, porque é um custo que é bem considerável, né? Então, uma opção viável é judicializar essa questão. Se já foi cobrado, entrar ou com mandado de segurança ou com uma ação anulatória, por exemplo. Se você está em vias, sabe que o município está pronto ali, já tem esse entendimento de cobrança, de repente também entrar com mandado de segurança ou uma ação declaratória, por exemplo, né? Mas, de fato, eu entendo, na minha opinião pessoal, que é uma tese muito possível do contribuinte ganhar, bem razoável, e essa cobrança indevida dos municípios, né, estaria sendo um abuso e uma interpretação bem extensiva ali, que restringiria uma imunidade constitucional, né? Então, essa é a minha interpretação pessoal, acredito que de outros profissionais também da área já tenham visto outros posicionamentos. Então, vamos esperar, não existe nada garantido nesse tema, infelizmente, que é um tema que vai ser julgado ainda pela STF, mas acredito que sim, existe um direito que pode ser pleiteado e de repente ajudar muitas famílias aí a diminuir esse custo nos seus planejamentos tributários e patrimoniais aí. Então, esse é o primeiro vídeo de uma sequência que eu vou criar. Se você ficou com alguma dúvida, tem um comentário, fica bem à vontade, pode colocar o seu comentário aí que eu vou estar interagindo com vocês, tá bom? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.